Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. O Daniel Silva, membro aqui do nosso canal, fez uma pergunta bem específica e nós vamos trabalhar hoje essa questão. Ele pergunta assim: e sobre o tigre com a aranha? Tem problemas por eles serem arquétipos solitários? E pode afetar nessa questão? Me pode afetar nessa questão? Como equilibrar se eu for usar? Aproveita e fala um pouco sobre o arquétipo da aranha, por favor. Eu dei uma resposta aqui para ele, né, já na própria questão, mas me comprometi a responder essa pergunta para todos, né, pois eu acredito que a dúvida dele é a de muitas pessoas e acho que a gente pode trabalhar mais o assunto, evoluir juntos com esta questão. Um ponto que eu quero colocar para vocês nos símbolos, que tem a ver com os arquétipos, que todo símbolo tem uma questão de valor. Muitas vezes um valor ele não é mensurado por outra pessoa, mas para alguns tem. Aquele símbolo tem um certo valor. Veja só, por exemplo, nós pegamos uma questão afetiva, que vem da infância, por exemplo. Algum símbolo pode ter um valor emocional muito grande para mim. Para outra pessoa, não. Também este mesmo símbolo que tem valor para uma pessoa não quer dizer, e não tem valor para outra, não quer dizer que ele não tenha a função de conhecimento específico dele. Ou seja, todo arquétipo traz em si uma fonte de inteligência. Ele advém do arquétipo principal, do arquétipo divino, que emanou da centelha divina. Daí seus derivados e formas e qualidades vão criando uma subsequência, até de repente chegar numa pálida referência daquela grande centelha, né, daquele grande arquétipo emanado pela centelha divina, que a gente chama de arquétipo celestial, arquétipo divino, né, que é a primeira forma emanada do Criador, né. Nós sabemos que a centelha divina cria constantemente, e nós também temos a centelha divina dentro de nós. Então, numa pequena parte, a gente também consegue criar. Entendemos essa questão do valor, que cada símbolo tem um valor específico para cada pessoa. É por isso que eu sempre peço para você, escolha símbolos que lhes são atraentes, assim, profundamente atraentes, pois eles vão mexer justamente com aquela parte do valor que você dá àquele símbolo, para que ele possa entrar dentro da sua casa e ali fazer parte das metas e objetivos que você escolhe para você e para os demais que estão na sua casa. Afinal de contas, um bom símbolo, ele vai influenciar a todos. Talvez uns dê mais valor, outros dê menos valor, mas isso é importante. E a pergunta do Daniel também tem uma questão ligada ao valor. Às vezes você pode não entender, não dar muito valor à aranha, ao tigre, ao escorpião, à serpente, mas ambos têm seu efeito arquetípico também, beleza? Vamos assim, ele fez 3 perguntas dentro de uma pergunta só, e vamos trabalhar com isso. Daniel, obrigado, tá, por fazer sua pergunta, muito boa, por sinal. Acho que vai ajudar muita gente. A conjunção tigre e aranha é bom? Que nem ele pergunta, né? Sobre usar o tigre e a aranha. É bom? Eu acredito que seja sim. Porque um não vai afetar o outro. São habitats diferentes. Seria diferente de colocar um tigre e, por exemplo, um animal que o tigre pudesse caçar. Um macaco, uma zebra, qualquer animal que fosse presa desse tigre. Aí é o que eu sempre falo. Predador e caça junto não devem coexistir no mesmo ambiente. Isso no mesmo ambiente eu digo até mesmo na casa, tá? Porque o tigre ele vai influenciar todo o território e as pessoas que estão ali dentro. Como eu sempre digo, o tigre não é para qualquer um. Tem que saber usar o tigre, tem que se conhecer muito para usar o tigre. O tigre eu tenho um vídeo específico aqui dele, então não vou falar muito. Se você quiser pode assistir. Eu gravei há pouco tempo atrás aqui um vídeo sobre o tigre, especificando mais sobre as qualidades e defeitos, ok? Então, tudo bem. Por que a aranha é possível usar com o tigre? Porque a aranha não é uma presa do tigre, ok? Beleza. A outra parte da pergunta tem problemas por eles serem arquétipos solitários?
e pode me afetar nessa questão? Os dois arquétipos aqui em questão, eles podem ser solitários, mas não quer dizer que não sejam bons e ótimos amantes, né? Tanto a tigresa quanto o tigre são excelentes parceiros no momento que estão juntos. A grande diferença é que a caça é mais solitária, mas isso nós já somos ultimamente. Casal geralmente não trabalha junto, família não trabalha junto mais. Então, por exemplo, o Daniel, ele trabalha em alto mar, né? Nesses grandes navios, né? Que trabalham com petróleo. E o Daniel já tem um arquétipo mais solitário de sua família. Tudo bem que ele tem que trabalhar em equipe, né? A equipe depende dele e ele da equipe. Então é um trabalho bem complicado. Mas o tigre também dá uma certa garra que ele precisa, por exemplo, para enfrentar a noite, né? Tem um filme muito legal que eu não vou lembrar agora, mas ele ganhou um Oscar. Se alguém lembrar aqui, de um jovem que naufraga junto com um tigre e ele fica dentro do barco com esse tigre, né? Aquele filme é um filme muito arquetípico, que eu vou tentar colocar aqui na tela, aparecendo aqui para vocês, o tigre, porque eu não estou me lembrando agora, mas ele foi ganhador do Oscar, né? E ali mostra como que essa questão do tigre tem a ver com a gente. Ali fala muito do arquétipo do tigre dentro da nossa própria personalidade, né? Então, tigre e alto mar tem a ver? Tem. O tigre está dentro da gente. A atitude do tigre, a postura do tigre, essa caça interna pelo foco, pelo objetivo está dentro de nós, ok? Então, lembrando que o tigre é para poucas pessoas, assista lá. A aranha. A aranha, ela é um ser, digamos assim, um arquétipo enigmático. Podemos usar? Claro que pode. Eu só não aconselho usar a teia. Geralmente, é muito comum você ver, às vezes, entrevista na televisão de criminosos que são presos. Geralmente os criminosos violentos, eles têm tatuagens de teias no corpo, né? Não quer dizer que todo mundo que coloque isso seja criminoso, gente. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. É que a teia, ela é um arquétipo diferente da aranha. Ele é um subarquétipo, né? Então, nós podemos entender assim que a aranha, ela tem geralmente 8 braços, né? 8 tentáculos. Esses 8, pelos místicos, é tido como como o número 8, que simboliza o infinito. Essa teia seria todo do centro até as pontas e as extremidades, seria todo o nosso universo, onde tudo está exatamente no lugar que tem que estar dentro dessa teia, nos quadrantes, né? Porque a teia, ela também tem quadrantes. Então, como no universo nós temos quadrantes, cosmos, né, outros universos, mas tudo está dentro da teia divina, dentro daquilo que Deus criou, né? É uma alegoria, claro, né? Mas a aranha, ela tem esse simbolismo muito forte pelos místicos, baseado nisso. Engraçado que um arquétipo muito parecido com a aranha, que tem as mesmas qualidades da aranha e não tem vamos dizer assim, o lado sombra da aranha, é o polvo do mar. Então, se alguém perguntasse para mim, que animal estudar? Aranha sim, você pode estudar, mas desde que seja a aranha da floresta. A aranha que não seja aquela aranha escura, como a viúva negra, né, e outras aranhas como a tarântula, que são aranhas mais caçadoras, mais mortíferas, né, e que tem um lado sombra, vamos dizer assim, mais saliente. Às vezes a pessoa vai usar essa aranha e ela acaba tendo essa visão mais voltada para o lado sombra do arquétipo. As aranhas da floresta, ela tem a ver com aquelas grandes teias e ela tem alguma forma exuberante e são extremamente lutadoras, né? Então, tanto que na China tem competição de luta de aranhas. Muito louco, né? Mas isso existe. Relaxando um pouco o assunto, porque a aranha ela vai puxando por esse lado mesmo, a pessoa tem que saber utilizar. Então eu acredito que a escolha seja boa,
Mas eu prefiro que a pessoa, ao trabalhar com arquétipos, comece trabalhando com arquétipos mais simples. No caso, o tigre, como o Daniel já tem um tempo de canal, já entende bastante, ele sabe o que ele está fazendo. Uma pessoa que está começando agora, se você estiver assistindo agora, não use o tigre no momento, tá? Essa pergunta é do Daniel, aproveite para entender mais os arquétipos. Então, entender os arquétipos é primordial em todos os aspectos antes de unir aos seus objetivos, porque senão você vai cometer um erro chamado, vamos dizer assim, dissociação. Dissociação arquetípica. O que é isso, Carlos? É assim, eu pego uma coisa que não é tão não representa tanto a mim mesmo e não tem tanto significado para mim, e aí eu coloco e junto aquilo com um objetivo. Aí a pessoa vai dizer assim, por que os arquétipos não dão certo? Por que eu uso os arquétipos e eles não dão certo? Não dá certo utilizar os arquétipos. É porque existe uma dissociação. Você acha, já ouviu dizer que aquele arquétipo é bom para isso, mas o coloca sem ter admiração ou proximidade de alguma maneira com aquele arquétipo. Se você parar para pensar, a maioria dos arquétipos você gosta, os principais da sua vida, você gosta deles há muito tempo. A grande diferença é que você não entende porque aquele símbolo te atrai, né? E assim, à medida que você vai imergindo dentro dos símbolos, você vai ouvir palavras, e aí você vai falar, nossa, por que essa palavra me chama a atenção? O que significa isso? Né? Por exemplo, por que a palavra Akhenaton me chama a atenção? Por quê? Então, essa imersão na busca do significado, do porquê que aquela coisa te traz uma admiração, e olha que não são só símbolos visíveis, algumas palavras são gostosas de se ouvir, entram dentro do nosso subconsciente e produzem, emanam uma energia própria. Então, é uma questão que você deve se perguntar quando você olha um arquétipo. Aí você fala, mesmo que seja a aranha, mesmo que seja o escorpião, eu sempre falo para a pessoa, utilize 90 dias pelo menos para tentar entender o que aquele símbolo, por que ele é importante para você. Ele me causa medo também, é importante. Por que te causa medo? Muitas vezes te causa medo porque justamente uma parte dele ali, agressiva, perigosa, tem algo a ver com você. Você não sabe o que, por quê, né? Da onde veio aquilo, às vezes é da infância. Deixa eu contar para vocês aqui uma passagem que teve na minha infância, até hoje inexplicada. Mas, quando eu era garoto, eu tinha um quintal na casa que a gente morava, tinha um quintal do lado. E o quintal tinha bastante mato e tinha algumas pilhas de material de construção. E eu devia ter mais ou menos entre 6 e 7 anos de idade. E eu pulava o muro e eu ia dentro desse quintal e começava a brincar nas pilhas de tijolo, na areia. Tinha muito material de construção neste terreno e eu ficava brincando ali. Um dia, alguém colocou fogo no terreno, mas assim, lá na rua, e o fogo foi vindo para o fundo do quintal. E assim, eu brincando, tão distraído, eu não percebi, o fogo foi tomando conta, tomando a minha volta. Quando eu percebi, eu estava ilhado entre a pilha de tijolo e o fogo estava todo em volta. Então, na minha cabeça de criança, eu pensava assim, eu via a chama passando por cima já estava ficando alta, passando por cima da montanha de tijolo. Eu pensei comigo, eu vou correndo e eu salto por cima daquilo, na minha cabeça de criança. Hoje eu sei que se eu saltasse por cima daquele fogo, teria mais fogo do outro lado. Então, assim, o fogo estava vindo na minha direção, então se eu pulasse por cima daquela chama, eu ia cair no meio do fogo, e não por cima do fogo. Mas uma criança pensa, eu vou pular por cima para escapar. E não pensa em recuar e achar outro caminho. Então eu peguei embalo e comecei a correr em cima da pilha de tijolo, que era uma pilha de mais ou menos uns 5 metros assim, de distância. Eu peguei uns 3 metros para trás, comecei a correr e falei, vou pular por cima. E quando eu fui chegando perto da beirada de pular, na hora que eu fui saltar, uma cobra, uma serpente, apareceu assim para mim
E simplesmente ela subiu igual a naja sobe, assim, entre o fogo e a pilha de tijolo, ela subiu assim de repente, ficou quase na altura do meu rosto. E eu corri, eu brequei com aquilo, me assustei muito com aquela cobra. Era assim uma cobra escura, uma cobra negra. Eu parei assim, brequei e olhei aquilo e não tive coragem de ir na direção dela. E o fogo tá, eu lembro até disso até hoje, o fogo atrás e a cobra na frente. Eu brequei e corri ao contrário, com medo já da cobra. Então eu corri ao contrário, pulei pelo muro que eu sempre pulava, né? Voltei e o fogo foi e queimou o quintal inteiro, né? Só sobrou material de construção. Passados anos, aquilo ficou sempre na minha cabeça, né? Mas eu nunca falei tanto mais sobre isso, né? Poucas pessoas conhecem essa história. Mas até hoje eu sei que a cobra escura, quando eu vejo uma cobra escura, uma cobra negra, eu sei que aquela cobra indica aquele momento da minha vida em que aquilo provavelmente salvou a minha vida. Ah, se foi uma ilusão do meu cérebro, da minha mente, ou se realmente apareceu uma cobra, eu não sei, eu era uma criança de 7 anos. Então não tinha por que eu criar aquilo, sonhar aquilo, aquilo realmente aconteceu, porque eu me lembro de ter pulado, na hora que eu pulei o muro, eu até feri a minha mão e meu joelho. E minha mãe depois cuidou disso, né, desse ferimento. Arranhados, né? Eu só arranhei, né, o joelho e a mão, na hora do desespero, né? Então, o valor de uma cobra escura, para mim, tem um valor afetivo, da minha infância, salvou a minha vida, né? Quem mandou aquela cobra e por que ela apareceu na minha vida? Não sei, mas aconteceu. Então toda vez que eu vejo o desenho, a forma, a mamba negra da África, uma das cobras mais letais do planeta, eu entendo que a cobra para mim é o conhecimento, é a vida e a morte. Então quando eu sonho com cobra, tem a ver com conhecimento, sabe? Não tem a ver com falsidade, com pessoas falsas e outras coisas, não. É mais voltado para isso. Então, quando a gente coloca a questão do valor, a gente tem que analisar assim. Para o Daniel agora falando, Daniel sempre olha os efeitos que um arquétipo produz na hora que você os coloca. Então, por exemplo, eu vou unir este arquétipo pessoal a isso, a minha personalidade. Beleza. Analisa como você vai ficando. Se você perceber que aquilo vai tomando uma proporção diferente, procure outro arquétipo. Então, por exemplo, no caso o tigre você conhece muito bem, você já sabe até os efeitos. Agora observe a aranha, né? Se você ficar mais estrategista, começar a dividir as coisas, colocar as coisas dentro como se fosse dentro de uma teia, né? Dentro de que as coisas grudem ali para não sair, talvez seja um bom símbolo. Para quê? Para a sua estratégia, para a forma que a aranha trabalha, que ela caça, que ela prende os alimentos, como ela produz esse alimento, como é a toca dela, como ela vive na natureza, na floresta. E aí você vai percebendo e sentindo se o uso deste arquétipo está produzindo uma conexão com o objetivo que você deseja. Então, por exemplo, eu coloco agora um significado para mim, então aquilo tem que me alimentar de energia. Então aquilo tem que sempre me alimentar de uma boa energia, de uma coisa de vencer a procrastinação, de estar focado nos meus objetivos, né? Então tudo tem que trazer uma coisa boa. Se o arquétipo começar a trazer alguma coisa negativa e você não está habituado a tomar aquelas decisões, e não digo as decisões que te tornam superior, às vezes a gente para de falar abobrinha, começa a conversar diferente, começa a ler melhores livros, e você fala, nossa, meus hábitos não eram assim. Às vezes um arquétipo faz isso. Ele começa a produzir sim vontade de você estudar mais, de crescer numa área, de aprender a construir, de aprender a fazer coisas que antes você não fazia, né? Então, e isso é bom. Agora, se o arquétipo começar a produzir um efeito negativo, deve tirar. É porque eu sempre falo, todo animal que tem veneno, né, na sua composição de ataque, ele é exuberante, excitante, causa aquele medo natural, né, que nada mais é do que produzindo
a dopamina também no nosso organismo. Ele é dopaminérgico que fala. Então a gente tem que saber, porque se essa dopamina está me causando problemas de ansiedade, de insônia, eu tenho que diminuir isso, né? Parar um pouco a ansiedade e diminuir. Por isso que eu falo, o equilíbrio na casa é muito importante. Esses 4 objetivos eles têm uma hierarquia. O maior para os menores. E os outros podem ser juntos com símbolos, mas que tem a ver com outros aspectos da minha personalidade. Por exemplo, eu fiz aqui um vídeo sobre a locomotiva. Particularmente, eu gosto da locomotiva. Teria este arquétipo em casa por um objetivo específico? Teria. Acho que ela é interessante, ela me passa toda uma magia pessoal da minha personalidade que eu gostaria que viesse mais à tona. Então, são coisas e aspectos diferentes que cada arquétipo a gente vai trabalhar especificamente, mas o ponto é esse. Olhe se aquele está fazendo bem. Um jeito legal de você começar é nesses 90 dias estudando. Vai estudando, olhando o arquétipo minuciosamente, vendo partes por partes, olhando, estudando. Se aquilo está te produzindo uma energia boa, uma excitação para viver, para fazer as suas coisas, legal, interessante, né? Como eu sempre digo, o complicado da aranha é como utilizar ela, né? Talvez ela seja um arquétipo mais voltado a esses estudos, a forma de agir, ir na floresta, às vezes ir na mata e ver aquela aranha, olhar ela de perto, fotografar a aranha, sabe? Colocá-la na tela do seu celular, aquela aranha linda, mas lembrando que eu prefiro aranhas coloridas, aranhas da floresta, as escuras que usam táticas mortais como a viúva negra e outras mais. Eu, no momento, acho que quem está começando a lidar com os arquétipos e não sabe ainda todos os significados, não deve utilizar. O Daniel já entende bastante, ele é membro aqui do nosso canal há um bom tempo. Convido você também a ser membro. O que eu posso oferecer como membro? Todos os vídeos saem e ficam à disposição dos membros. Toda vez que acabei de fazer, eu já deixo à disposição dos membros. E eles têm sempre a pergunta deles, é sempre uma prioridade para mim responder. Eu sempre vou responder a pergunta deles primeiro do que as demais, tá? Por eles justamente terem aquilo que a gente fala de atitude. Hoje em dia, eles têm pertencimento. Hoje em dia todo mundo quer pegar tudo em tudo quanto é lugar, não quer se vincular a nada, quer as coisas rápidas e não quer se vincular. Eles não, eles se vinculam a alguma coisa, eles se colocam à disposição dessa escola até para ajudar. Afinal de contas, microfone, computador, câmera, celular para gravar, isso tem um custo para mim e assim, eles ajudam nesse quesito. Ok? Obrigado pela presença de vocês, espero que o vídeo tenha contribuído de alguma forma, principalmente ao Daniel também. Ele já leu a resposta, acho que já tem, só pra gente, esse bate-papo é mais pra gente envolver mais o assunto e a gente ir lembrando de mais coisas, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você, gratidão por sua presença aqui no canal. Compartilhe, deixe um comentário, faça uma pergunta, isso ajuda bastante a gente aqui a chegar a mais pessoas essas informações.